Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a companhia de Deus Espírito Santo estejam conosco no dia de hoje em que queremos refletir nas palavras do Salmo de número 34, versículos 1 a 8, destacando como tema gratidão pela proteção. Que Deus esteja a nos abençoar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, amanhã, como nós dissemos no início do culto, será celebrado o Dia dos Pais. Uma data muito importante em nosso calendário, que juntamente com o Dia das Mães, mostra a importância destas duas figuras no lar como autoridades do Senhor, como representantes de Deus na família e também testemunhas de Deus na sociedade. E hoje, então, neste momento de reflexão, eu quero olhar com vocês estes 8 versículos do Salmo, analisando como estas palavras do Salmo se refletem em nossos lares cristãos. Sempre lembrando a frase inicial, antes de cada parte do Catecismo Menor, onde Lutero escreve: como o chefe de família, o chefe da família, deve ensinar com simplicidade em seu lar. Cada um destes versículos do Salmo que nós lemos hoje de forma responsiva, eu vou ler novamente estes versículos, analisando, refletindo cada um deles. E convido vocês a refletirem e analisarem como isso se reflete nos lares, sejamos nós pais ou não. O primeiro versículo diz assim: eu sempre darei graças a Deus o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Para início, nós temos que lembrar que este salmo foi escrito pelo rei Davi. E talvez nós poderíamos dizer que Davi está falando isso do palácio. Eu sempre vou dar graças a Deus, afinal, Deus está me protegendo, Deus está me abençoando. E é interessante olharmos em nossas Bíblias o título que se traz deste salmo, porque coloca assim: Davi fingiu que estava louco e por isso Abimeleque o mandou embora. Então Davi não estava, talvez, nos momentos mais tranquilos, não da sua capacidade, mas realmente sendo perseguido. Então ele se finge de louco. Então, depois, quando ele é mandado embora, ele escreve este belo salmo que começa dizendo: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. E então devemos nos perguntar: como está a gratidão em nossos lares? Será que nós estamos sempre dando graças a Deus? Talvez poderíamos até nos perguntar: será que nós temos motivos para dar graças a Deus? Para sempre agradecer a Deus? Talvez nós estejamos com alguma conta atrasada, passando por um problema de saúde, uma enfermidade rondando a nossa vida, a nossa família ou algum conhecido. Talvez estejamos passando por luto. E então olhamos e vemos o salmista dizendo que sempre vai dar graças a Deus. Parece um pouquinho errado em nosso mundo falar isso. Mas esta é a loucura da palavra do Senhor. Nós devemos agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida, porque Ele nos mandou o Seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, a rocha eterna, aquele no qual nós estamos seguros, protegidos. Por isso Ele diz: o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Ou seja, dos meus lábios tem que brotar o louvor a Deus. E então nós ouvimos o apóstolo Paulo escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso,
Aqueles que mintam, não mintam mais. Parem de mentir. Parem de falar coisas ruins. Parem de odiar-se uns aos outros. E o salmista nos diz: o seu louvor, o louvor a Deus, estará todos os dias, todos os momentos nos nossos lábios. Por isso nós devemos agradecer sempre a Deus com palavras e atitudes. Não apenas da boca para fora, mas sim que nós possamos viver o que nós testemunhamos. O versículo 2 é dito assim: eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Davi foi muito perseguido na sua vida. E nós também o somos. Nós devemos dizer que sim, nós somos perseguidos pelo diabo, pelo mundo e até afligidos pela nossa natureza pecaminosa, que quer nos afastar do Senhor. E quando o salmista diz que os perseguidos ouvirão isso, ouvirão o quê? O louvor a Deus. Saberão que há um Senhor verdadeiro, há um Deus onipotente, há um Salvador que morreu na cruz. Eles vão se alegrar, porque este Salvador vem e faz maravilhas em nossa vida. Eu louvarei a Deus por causa das coisas que Ele tem feito em nossa vida. Talvez aqui venha um ponto muito importante que nós devemos sempre lembrar: o que Deus tem feito em nossa vida. Como que nós medimos a ação do Senhor a ponto de nós louvarmos a este Deus? O que nós podemos colocar ali na coluna de Deus agindo na minha vida, diferente da coluna de eu conquistando ou eu fazendo? E então eu lembro que Deus me dá a vida, Deus me dá o respirar, Deus me dá os movimentos do meu corpo. Martinho Lutero explica: Deus me criou a mim e a todas as pessoas, me deu olhos, ouvidos, razão, todos os sentidos e ainda os conserva. Quando nós levantamos das nossas camas e olhamos no espelho, devemos ver Deus nos guiando para isso, Deus nos capacitando para isso. Isso só para ficar nos primeiros momentos do nosso dia. Mas não é só isso que Deus nos dá, ou talvez devemos dizer que isso não é o mais importante que Deus nos dá. O mais importante que Deus nos dá é o perdão de todos os nossos pecados. Por Deus enviar seu Filho Jesus, o pão da vida, para vir a este mundo, morrer na cruz pelos nossos pecados, entregar o seu corpo para o nosso perdão, nós recebemos o perdão. Recebemos vida, recebemos salvação. Temos a certeza que vamos ressuscitar no dia do juízo final para a vida eterna. Aí está um dos maiores motivos para louvarmos a Deus. Tudo que Ele tem feito em nossa vida, poderíamos resumir nisso: o perdão de todos os nossos pecados. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, agradecer a Deus pelo perdão de todos os nossos pecados nos leva automaticamente a agradecer por todas as coisas que nós experimentamos, vivemos e temos aqui neste mundo. Depois o salmista diz, é um convite para nós: anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. Então todos nós juntos como um corpo, até o apóstolo Paulo diz isso novamente, que nós cristãos somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo e deve estar junto anunciando a grandeza de Deus. Que Deus é o único e verdadeiro Deus que existe. Que Ele é todo-poderoso, onisciente, que Ele é onipresente, que a salvação é obra dEle,
Nada passa por nós. Ao único que nós devemos adorar e glorificar. E Ele convida, louvemos juntos a este Deus. Louvar em família. E aqui, como amanhã celebramos o Dia dos Pais, como é bonito quando a família junta louva ao Senhor. Não apenas a família residente no lar, mas a família. Pai, mãe, filho, avô, avó, neto, bisneto, primo, tio. Quando a família é o corpo de Cristo, nós cristãos louvamos a Deus juntos, a uma só voz, cantamos glórias a Deus, afinados ou desafinados, com a letra da música a decor, ou tendo que ler 2, 3 vezes para entendermos. Mas é maravilhoso, juntos, louvarmos este Deus perdoador. E então, como família, trazer esta mensagem também para louvarmos a Deus no Dia dos Pais. O versículo 4 é dito: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Primeiro, o salmista está dizendo aqui que nós podemos, sim, pedir a ajuda de Deus. Aliás, nós não dizemos que nós podemos. Nós temos que dizer que nós devemos pedir a ajuda de Deus. Não devemos ter medo de pedir a ajuda de Deus. Deus quer nos ajudar em todos os nossos problemas. Quaisquer que sejam. Estamos com alguma dúvida de ensino na nossa família, vamos clamar para a ajuda do Senhor. Senhor, me ajude. Se estamos com algum problema, até financeiro, vamos pedir a ajuda do Senhor. Se estamos com algum problema de saúde, e sobretudo se nós estamos com um problema espiritual. E se dependesse apenas de nós, nós viveríamos em todos os problemas, principalmente o espiritual. Mas Deus vem a nós na sua palavra. Deus veio a nós no batismo. Aliás, eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Quando eu estava estudando no culto de hoje, ao ler este versículo, ao escrever aqui, pedir a ajuda de Deus e Ele nos ajuda, eu coloquei pais cristãos que batizam os seus filhos. Porque este é a maior ajuda que Deus nos dá como pais. Ele opera a fé no coração dos filhos. Ele perdoa os seus pecados, os leva à comunhão do Senhor. E assim nós podemos dizer que o maior medo que nós temos como pais acabou. Porque os nossos filhos estão salvos. Eles estão preparados para morrer com Jesus. E isto é maravilhoso. Vermos como o salmista coloca isso tão claro para nós. Que nós sim podemos pedir a ajuda do Senhor e Ele irá nos ouvir, nos atender e nos livrar de todos os nossos medos. No versículo 5 ele diz: os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficam desapontados. Quando perseguidos, menosprezados, zombados, ridicularizados pela fé, olhar para o Senhor, ou seja, buscar a ajuda e orientação do Senhor, é maravilhoso, porque Ele nunca vai nos desapontar, Ele nunca vai nos desamparar. Este olhar para o Senhor, ele me remete ali àquela situação bem complicada que o povo de Israel enfrentou quando eles menosprezaram o Senhor, quando estavam ali se afastando de Deus, e Deus então envia serpentes ao acampamento para picarem eles, e eles estavam morrendo, porque estavam longe de Deus. E eles clamam então para Moisés: interceda por nós, peça para que Deus acabe com essas serpentes.
E então Deus diz para Moisés: construa uma serpente de bronze, levante ela bem alta. Todo aquele que for picado e olhar para esta serpente será curado. E então Jesus, ao conversar com Nicodemos, ele relembra essa história e diz: assim como a serpente foi erguida no deserto, importa que o Filho do Homem seja erguido, seja crucificado, e todo aquele que para ele olhar será perdoado, que confiar em Jesus. Por isto é maravilhoso, mesmo perseguidos, zombados, ridicularizados, nós olharmos para o Senhor e sabermos que Ele não nos desaponta. Ele nos promete a salvação e cumpre esta salvação. Às vezes, nossos pais, e nós como pais, nós desapontamos nossos filhos. Nós fazemos alguma coisa que eles não esperavam, que eles contavam e não aconteceu. Às vezes desapontamos eles fazendo o melhor, tendo a melhor intenção, mas às vezes, como diz aquele ditado, colocando os pés pelas mãos, fazendo algo de errado. Mas Deus nunca nos desaponta, porque Ele sempre está pronto, de braços abertos, a nos perdoar, a nos salvar. E isto é maravilhoso, isto é fantástico, sabermos que nós temos um Deus que não nos desaponta. A seguir, o salmista diz: eu sou um pobre sofredor, eu gritei, o Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Novamente, ele colocando esta ajuda do Senhor na sua vida, mas com uma coisinha a mais. Ele reconhecendo quem ele é. Um pobre sofredor. Talvez nós temos que lembrar a nossa liturgia, quando nós confessamos os nossos pecados, e por vezes nós dizemos: eu, um pobre e miserável pecador. Não tem problema nenhum reconhecermos isso, e não tem problema nenhum lembrarmos que nós, nossos pais, nossos filhos, todas as pessoas ao nosso redor, também são pobres pecadores e carecem de Deus, precisam do Senhor. Todos nós somos pobres pecadores e Deus está nos ouvindo. Aliás, em Cristo, Deus nos perdoa. É maravilhoso quando um pai pode estender o perdão ao seu filho e vice-versa. É maravilhoso quando o marido e a esposa podem juntos confessarem os seus pecados e buscarem o perdão e se perdoarem e saberem que isto não brotou do coração deles. Isto veio do Senhor, o mesmo Senhor que protegeu o salmista Davi, ao qual ele diz: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. Nos encaminhando para o final do Salmo, versículo 7, o salmista escreve: o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Aqui nós devemos enxergar, sim, existem o anjo da guarda, os anjos da guarda, mas nós não sabemos o nome, não sabemos a sua identidade e nem devemos orar para eles. Mas eles são mensageiros de Deus, eles estão a serviço do Senhor e eles nos protegem. A proteção de Deus está constantemente ao nosso redor. Mas nós podemos pensar que às vezes Deus ele dá uma rateada. Assim como talvez aconteceu no dia de ontem, muitos de nós, ao ficarmos sabendo daquele acidente que aconteceu em São Paulo, o avião que caiu literalmente do céu, nos perguntaríamos: mas aonde está o Senhor? Deus tirou a sua mão de proteção daquele avião? Nós temos que lembrar que a proteção do Senhor não é apenas no âmbito material. É, sobretudo, uma proteção espiritual. Ele nos perdoa os pecados.
Jesus morreu na cruz para nos libertar da condenação eterna. E quando eventualmente chegar a nossa hora derradeira, o dia da nossa morte, nós estarmos seguros e protegidos ao lado do Senhor no seu perdão, tendo os seus anjos nos encaminhando para o céu. Querem proteção maior do que essa? Sabermos que nós não vamos para onde nós merecemos, que é a condenação eterna, mas nós vamos para onde Deus nos leva pela sua graça, porque Ele operou a fé em nosso coração. Lógico que Deus continua nos protegendo no nosso dia a dia, e cada momento que nós passamos por uma situação, talvez até drástica, que nós dizemos, puxa, Deus esteve do meu lado, me protegendo, me libertando, não deixando que eu sofresse esse acidente, me livrando desta doença, disso e daquilo, nós devemos lembrar que Deus assim o fez para que nós continuemos falando do seu amor. Porque se nós, como cristãos, estivermos neste mundo e não quisermos testemunhar da sua graça e da sua proteção, algo está errado conosco. Nós não fazemos como Davi está dizendo aqui, eu sempre darei graças a Deus, o seu louvor estará nos meus lábios. Portanto, cada momento que Deus nos protege materialmente, é mais um momento para testemunharmos da sua graça e do seu perdão. Por fim, ele conclui este trecho dizendo, procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Deus fala conosco individualmente. E individualmente nós temos que reconhecer a bondade de Deus. Não é a fé do pai que vai salvar o filho, nem a fé do filho que vai salvar o pai, mas é a fé individual. Ela é o que salva. E nós temos que descobrir por nós mesmos como Deus é bom. Não adianta apenas o pastor falar como Deus é bom, o pastor nos ensinar de tudo que Deus tem feito, relatos entre nós como membros do corpo de Cristo, falarmos do amor, da bondade de Deus, os pais falarem para os seus filhos, se os filhos não descobrirem isto por eles. E nós só vamos descobrir isso em comunhão com a palavra do Senhor. Por isso, uma das coisas mais importantes que os pais podem fazer pelos seus filhos, começa trazendo-os para a escola bíblica, trazendo-os para a comunhão com o Senhor, trazendo-os para confessarem os seus pecados na igreja, reconhecerem que aqui o Papai do céu está de braços abertos para perdoá-los, e assim continuam guiando-os na sua vida espiritual. Às vezes tendo que obrigar, você tem que ir na igreja. Sim, nós temos que obrigar nossos filhos a vir na igreja, porque senão o diabo vai querer levá-los para outro lugar. Não é nada duro nós falarmos para os nossos que é importante estar na igreja, na casa do Senhor, aonde Jesus oferece o seu corpo e o seu sangue para o perdão dos pecados, aonde muitos de nós fomos batizados e resolvido então o maior de todos os nossos problemas e medos. E então ele diz, feliz aquele que tem a segurança no Senhor. É maravilhoso termos esta segurança. É maravilhoso sabermos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a nossa rocha eterna. É o nosso socorro em qualquer tribulação. É o nosso castelo forte, como escreveu o reformador da igreja. Felizes são aqueles que têm a segurança no Senhor. Para concluir, como é bom quando Deus abençoa lares e a sociedade com pais que são cristãos, que ensinam os seus filhos o caminho do Senhor.
que levam seus filhos aos pés da cruz de Jesus e insistem que vivam a sua fé no Salvador. Mesmo sendo imperfeitos, pais que valorizam o sacrifício de Cristo para a sua salvação e para a salvação dos seus filhos. Só assim teremos um feliz Dia dos Pais. Ou seja, sem Cristo não é um dia feliz. Sem Cristo nenhum dia é feliz. Portanto, queridos em Cristo Jesus, que amanhã, no Dia dos Pais, demos graças a Deus, o Senhor, que o seu louvor esteja em nossos lábios o dia inteiro, seja quando nós almoçarmos e agradecermos pelo alimento, seja quando os filhos abraçarem seus pais e agradecerem por todas as bênçãos e todo o ensino que eles fizeram, seja em qualquer outro momento deste dia, que nós possamos louvar a Deus, pois Ele é o único e verdadeiro Salvador que existe. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.